Mês de julho registado com 1,5 graus mais quente do que a média pré-industrial. É a era da ebulição global, alerta secretário-geral da ONU. Incêndios florestais na Grécia causam fortes explosões em depósito de munições da Força Aérea no centro do país. Zelensky visita a cidade portuária de Odessa. Presidente da Ucrânia avalia estragos de ataques aéreos. Trump acusado de mandar apagar imagens incriminatórias no caso dos documentos confidenciais em Mar-a-Lago. A temperatura média global do planeta Terra esteve este mês 1,5 graus acima da era pré-industrial. A meta para o aquecimento global estabelecida pelo Acordo de Paris nunca tinha sido atingida. Após julho se ter revelado o mês mais quente de que há registro, o secretário-geral das Nações Unidas deixou o alerta para as consequências trágicas das alterações climáticas. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Guterres será o anfitrião da Cimeira da Ambição Climática a realizar-se em Nova Iorque no mês de setembro. Um encontro onde o líder da ONU pretende ver serem adotadas medidas definitivas para a neutralidade carbónica no máximo até 2050. July 2023 is set to be a record breaker as the hottest month on record, possibly the warmest in human history. A few of the highs that have been set this month, we had 52.9 degrees Celsius in China, 48.2 degrees Celsius in Sardinia, 39.6 degrees at night in Algeria, and sea temperatures of 37.2 degrees in Florida. Now, we have been building up to this for some time. If we have a look at this graphic, then the black line shows daily global surface temperatures this year since January, and it's above average all year, building up to the peak that you see there in July. Now, this new all-time record is actually the culmination of the heat waves we've seen on land and also in the oceans. Here's Samantha Burgess from the Copernicus Climate Change Service. So all of this additional warm air and warm surface water is kind of feeding back on each other. So we're seeing record temperatures warmer than we've ever seen before. You may have heard that 2023 will be warmer because the El Niño phenomenon is back in the Pacific, part of a natural cycle on our planet. But scientists say it's actually too early for that. It's not El Niño yet. So the expectation is that with the El Niño developing right now, we will get warmer temperatures to come. And the expectation is that the temperatures for 2024 may be even warmer still. Indeed, the seasonal forecast for the rest of the year does show continued above-average temperatures over land. So what can we do? Well, world leaders will have to act quickly at the G20 and COP28 summits in order to slash emissions of CO2 and methane into the atmosphere as soon as possible. Doing so will slow down the rate of warming, but there's no instant remedy. The heat and the weather extremes that we have been experiencing are with us for decades to come. Os incêndios florestais causaram grandes explosões num depósito de munições da Força Aérea no centro da Grécia. Não há relatos de feridos, já que o pessoal tinha sido retirado do local antes. Os caças F-16 foram transferidos para outra base. Habitantes de cidades próximas ficaram assustados com as explosões, que partiram várias janelas. Na ilha de Rhodes, particularmente afetada pelos incêndios, há turistas que ainda conseguem desfrutar do sol e do mar, mesmo que tudo o resto esteja queimado. Muitos estrangeiros não querem deixar a ilha e muitos locais também não, porque os seus negócios dependem destes meses de verão. Economically, no family in Kyotari area is going to survive the winter. It's heavy because nothing's open. You can't open. What are you going to open to? Locals? They don't go to dinner every day. No one goes to dinner every day. You save, you work hard in the summertime. We work very hard. We work 14 hours a day, even more.
Mas esta sexta-feira, os bombeiros gregos disseram que o panorama está a melhorar nos incêndios florestais que duram há mais de uma semana nas ilhas turísticas gregas de Rhodes, Corfu e Eubeia, bem como no centro do país. Zelensky esteve em Odessa esta quinta-feira para ver com os próprios olhos os danos causados pelos recentes ataques aéreos russos. Moscovo abandonou o acordo de exportação de cereais com Kiev na semana passada, pelo que as cidades portuárias da Ucrânia estão agora também sob ameaça direta. Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області, і тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух, все одно сильніше, ніж російський терор. O presidente ucraniano procura então mais sistemas de defesa aérea para proteger estas cidades portuárias. Khmelnytsky, no centro-oeste da Ucrânia, foi alvo de intensos ataques aéreos russos. No sudeste do país, os combates também se intensificaram. Esta quinta-feira, Volodymyr Zelensky felicitou as suas tropas pela recuperação do controlo de uma aldeia na região de Donetsk. Na televisão estatal, Putin insiste que a ofensiva dos soldados ucranianos não foi bem sucedida e garante terem sofrido pesadas baixas, embora não apresente provas. No primeiro dia da cimeira Rússia-África, Vladimir Putin culpou o Ocidente pelo colapso do acordo de cereais do Mar Negro, vital para a segurança alimentar de muitas nações africanas. O acordo permitiu que tanto a Ucrânia como a Rússia exportassem cereais sem medo de ataques. A Rússia não renovou o acordo, alegando que não estava a ser tratada de forma justa. Россия пошла на участие в этой так называемой сделке, в том числе с учетом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу вам сказать, что и в этом, и прежде всего в этом, заключается помощь беднейшим странам. На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали, то, что нам было обещано. Putin ofereceu-se para fornecer cereais aos países africanos mais severamente afetados pelo colapso do acordo, mas a ONU diz que ainda ficará muito aquém das necessidades. A cimeira de 2 dias em São Petersburgo é uma plataforma estratégica para a Rússia fortalecer as relações com um continente onde já exerce influência considerável. Uma manifestação de apoio aos golpistas reuniu várias centenas de pessoas na manhã desta quinta-feira na capital do Níger, horas depois de militares anunciarem ter derrubado o presidente Mohamed Bazoum. Alguns dos manifestantes agitaram bandeiras russas e entoaram slogans anti-franceses. O chefe de Estado continuava esta quinta-feira refém com a família na residência oficial em Niamey e encontra-se de boa saúde. A União Europeia exigiu a libertação imediata do presidente do Níger e da sua família, a quem garantiu apoio total. He reiterated EU's full support and our conviction that Niger is an essential part of the European Union in the Sahel, partner of the European Union in the Sahel, whose destabilization would not serve the interest of anyone in the country, the region or beyond. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também apelou à libertação do presidente nigeriano Mohamed Bazoum. Guterres disse que o chefe de Estado estava bem, mas que a situação era muito séria. O ex-presidente dos Estados Unidos enfrenta novas acusações no caso dos documentos confidenciais levados da Casa Branca para a sua residência privada, Mar-a-Lago, na Flórida. Esta quinta-feira, Trump foi acusado de ter pedido a um funcionário da mansão para apagar imagens das câmaras de vigilância. Estas gravações poderiam ser relevantes para a investigação federal. Há agora um total de 40 acusações criminais contra Trump. O candidato às presidenciais do próximo ano considera as mais recentes acusações uma interferência eleitoral ao mais alto nível.
A polícia peruana reprimiu um protesto pacífico contra a eleição da nova presidência da Assembleia. Um dos eleitos para o Conselho está a ser investigado por corrupção e por mais de 50 denúncias de fraude fiscal. Milhares de manifestantes pediram a demissão da presidente Dina Boluarte e o encerramento do Congresso. Boluarte assumiu a presidência depois de o seu antecessor ter sido destituído, acusado de tentar executar um golpe de Estado. Mais balas para a guerra do Equador contra a violência. O presidente Guilherme Lasso entregou um lote de 14 milhões de cartuchos de munições à polícia, numa altura em que o país vive uma extrema tensão devido a disputas entre grupos do crime organizado. Nos últimos meses, o Equador tem enfrentado uma explosão de ataques armados, sequestros, roubos e extorsões. Só na última semana, o presidente da terceira maior cidade do país foi assassinado e um massacre numa prisão provocou 31 mortos. A ucraniana Olga Karlan foi desclassificada após se ter recusado a apertar a mão da adversária russa Ana Smirnova no Campeonato Mundial de Esgrima, que decorre em Milão. A jogadora venceu a prova de sabre e foi aplaudida pela delegação ucraniana cantando Slava Ucraina. Smirnova deu então um passo à frente para apertar a mão de Karlan, mas a tetracampeã do mundo de sabre recusou. A russa, que compete na qualidade de atleta individual neutra, permaneceu sentada em protesto.